Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, no centro, bem no centro da cidade de Lisboa. Posso lhe perguntar há quanto tempo é que está em funções na Junta de Freguesia? Vai fazer 8 anos em outubro, portanto Muito, está no fim do meu segundo mandato aqui enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, uma muito, freguesia bem no centro da cidade, como bem disse a Lígia. muito. E que conhece mudanças, vive ali muito no centro da cidade de Lisboa. É um local histórico, mas onde ocorrem muitas pessoas também da sua vida cotidiana e diária, e portanto ali confluem também muitos problemas, muitas condicionantes daquilo que é a vida social hoje em dia. Já lá chegaremos, Carla. Perguntava-lhe primeiro sobre este caminho, nestes 8 anos de experiência na Junta de Freguesia. Como é que entende o espaço da Junta de Freguesia enquanto local que permite a participação, pela proximidade, pelo poder próximo que as juntas de freguesia na sua gênese têm? Como é que é isto exercido? Como é que vê este exercício nestes últimos 8 anos? O poder local, as juntas de freguesia são dentro do poder local o que se encontra mais próximo dos cidadãos, portanto não há nenhum órgão mais próximo dos cidadãos do que é uma junta de freguesia e portanto é a este nível que se conseguem desenvolver mais políticas de proximidade. Portanto, aqui a proximidade com a população é muito grande, mesmo numa freguesia do centro, porque nós sabemos que no centro, que nas cidades, mas sobretudo nos centros da cidade, a proximidade é sempre mais difícil, mas mesmo assim é possível a junta de freguesia criar laços de proximidade como mais nenhum outro organismo da administração pública consegue ter. E de que forma é que isso acontece? Com inúmeras iniciativas, com as pessoas mais velhas, é possível fazermos um conjunto de iniciativas com elas. A junta de freguesia acaba por ser para muitas das pessoas mais velhas a segunda família, muitas vezes é a primeira família, enfim, há situações em que isso também acontece, e isso acontece mesmo em tempos normais, nem falo nestes tempos de Covid, em que de facto as juntas de freguesia foram um pilar de apoio muito importante de muitas pessoas, mas independentemente do Covid, é alguém que está ali, que as pessoas sabem que podem contar sempre. Sobretudo a nível das pessoas mais velhas, é a área em que eu entendo que é mais importante existir esta proximidade. As pessoas podem não precisar de nós, muitas vezes não precisam de nós, mas o saberem que estamos lá, que há um número de telefone para quem elas podem ligar, que há uma mensagem que elas podem enviar e que vai haver sempre ali alguém para as ajudar se for necessário, isso é algo muito importante e neste tempo de Covid foi importantíssimo. Poucas pessoas têm noção da importância que as juntas de freguesia, e aqui eu penso que todas foram muito importantes na vida destas pessoas, só pelo facto de estarem lá. Houve situações em que houve, de facto, uma necessidade de um grande apoio, sobretudo naqueles períodos mais duros de confinamento, em que as pessoas deviam estar em casa, não deviam sair, e em que esta rede de apoio era muito importante. Depois, a nível das pessoas mais jovens, a nível das crianças, a nível dos jovens, são uma importante forma de apoio também. Há uma série de iniciativas, de atividades que são desenvolvidas, que são importantes para o desenvolvimento pessoal das crianças e jovens e que são um apoio importante das famílias também. O período de férias, este último ano, com o Covid não houve férias, mas houve uma série de respostas que foram desenvolvidas, sobretudo porque eram apoio às famílias. Muitas das famílias não têm onde deixar os seus filhos e têm de trabalhar e no mês de agosto, neste ano que passou, houve muitas famílias que precisaram trabalhar num período habitual, que era período de férias, mas como tiveram que ficar em casa no período do Covid, depois tiveram que trabalhar no seu período de férias e se não fossem as juntas de freguesia a ficar com os jovens e com as crianças, iria ser mais difícil ainda para elas. Portanto, eu destaco sobretudo esta relação com as famílias,
Mas depois existem outros mecanismos que podem ser desenvolvidos a nível mesmo mais formal da participação ativa. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o orçamento participativo, que é algo que várias juntas têm, a minha junta de freguesia tem, a Câmara Municipal de Lisboa também tem um maior, em que nós chamamos a população a apresentar propostas daquilo que as pessoas entendem que é importante para o seu território. Essas propostas são analisadas, são transformadas em projetos, são colocadas a votos e a população vota no projeto que entende que é mais importante para o seu território. Eu acho que isto é uma forma também muito importante de colocar as pessoas a participar formalmente, não ser só aquela participação de 4 em 4 anos. Há muitas formas de nós, formalmente, chamarmos as pessoas a participar e lhes dizermos que a opinião delas é importante e que o processo de decisão também conta com a opinião das pessoas, com aquilo que elas entendem que é importante para o seu território. Pergunto-lhe, Carla, por exemplo, se uma porta aberta onde alguém entra na junta de freguesia pela porta aberta para apresentar um problema na rua X, ou de insegurança, ou de um buraco na estrada, isto é também uma forma de participação política, por exemplo? É uma forma importantíssima de participação política. E acontece na junta de freguesia da Misericórdia? Muito. Acontece diariamente, a todas as horas do dia, com a porta aberta fisicamente. Nós temos o espaço de atendimento da junta, portanto as pessoas entram, apresentam as suas queixas, outras telefonam, outras enviam e-mails, outras mesmo enviam mensagens de Facebook, seja para o Facebook formal da Junta de Freguesia, seja para o meu Facebook privado ou para o Facebook privado de outros trabalhadores da Junta de Freguesia, precisamente a dar conta de problemas que acontecem quer na via pública, quer de outra natureza, e esse prestar de informação também é importantíssimo, porque é uma freguesia grande, com muitas ruas, e é muito importante nós termos o feedback na hora do problema que acontece à porta da pessoa para podermos na hora também resolvê-lo, e aqui é precisamente neste pequeno tipo de coisas que o poder local se distancia tanto de todos os outros, porque não há mais nenhum poder que tenha a capacidade de resolver os pequenos problemas das pessoas. A nível da administração central, o processo não é assim, mas a nível da administração local, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, mesmo pequenas coisas, que são pequenas ações e que se resolvem com facilidade, são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas, e por isso é que nós costumamos dizer que as pessoas podem ocupar muitas funções, ter muitas profissões ao longo da sua vida. Nunca vão esquecer os anos que passaram como autarcas, porque não há mais nenhuma função em que a sua ação possa contribuir de forma tão direta para a qualidade de vida das pessoas e satisfazer de forma tão imediata as necessidades das pessoas, e isso é muito gratificante, nós sentirmos que a nossa ação e a rapidez da nossa ação faz toda a diferença no bem-estar das pessoas. E aí acredito que a relação com outras entidades, sejam associações, sejam paróquias, inclusivamente, seja fundamental também a criação desta rede para, por um lado, se conhecerem os problemas de uma forma mais célere, mas também dar as respostas mais rapidamente. Isso acontece também? Isso acontece também. A título de exemplo, nós temos constituída a Comissão Social de Freguesia, em que é um órgão que reúne, do qual fazem parte várias entidades, associações, coletividades, entidades públicas que estão no nosso território, e é uma forma muito, muito importante trabalharmos em rede, não só de nós podermos conhecer de forma mais efetiva os problemas, de conseguirmos chegar a todo o lado, como também em conjunto podermos desenvolver respostas, que é algo que tem que ser trabalhado e que nós aqui procuramos trabalhar,
de modo a que não exista sobreposição de respostas e que não exista falha de respostas, que é isso que acontece quando não se trabalha em rede. Existem respostas que são duplicadas e depois há outras que não estão a ser feitas. E, portanto, quando nós trabalhamos em rede, nós conseguimos potenciar os recursos que existem e conseguimos chegar a todo o lado, e este trabalho em rede, de facto, é importantíssimo, sobretudo quando nós trabalhamos numa freguesia da cidade, não é? Volto a dizer o mesmo, em que por muita proximidade que exista, as pessoas estão nas suas casas, não é como numa aldeia, que uma pessoa não aparece um dia na padaria, toda a gente percebe que aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Na cidade não é assim, e por isso nós temos que ter ativadas as relações de vizinhança, de modo a que se possa receber de imediato o sinal de algo que não está a acontecer bem com uma determinada família, para se poder intervir rapidamente, e isto acontece muito a nível, enfim, de situações de violência doméstica, a nível de problemas com as crianças. As CPCJs também são parceiros privilegiados, mas sobretudo a nível das pessoas idosas, porque são as que estão isoladas, e neste período de Covid foram aquelas que nós dissemos para estarem em casa, não é? E, portanto, é necessário, se nós dizemos para elas estarem em casa, temos que criar aqui também uma rede ativa para lhes podermos continuar a dar um acompanhamento. Da sua experiência, Carla, se eu lhe perguntasse para aferir o grau de participação pública, cívica, ativa, da experiência que tem na Junta de Freguesia, dessa pequena população, pequena grande população que abrange a Junta de Freguesia, o que é que a Carla me diria? Há uma parte da população que participa muito, e participa muito ativamente. Infelizmente, há uma parte da população que não participa. Quer-me caracterizar esses grupos? Sim, e existe um conjunto de população que, se nós as vemos no dia que elas vêm votar, já é muito, e muitas não as vemos nesses dias, porque existe uma abstenção muito grande. Portanto, existe uma camada da população que tem um desinteresse muito grande pela vida pública e pela vida política. Até pela local, até pela participação local. Até pela local. Há um conjunto de população grande ainda que de facto tem um grande desinteresse. A cidade tem vindo a sofrer uma série de desenvolvimentos. Felizmente, a moda dos condomínios privados foi uma moda que eu espero que tenha tendência a desaparecer. Mas aí está um exemplo. Existem aqui alguns condomínios privados na freguesia que nós nem conseguimos passar das caixas do correio, não é? Se conseguimos chegar às caixas do correio para pôr o boletim da Junta de Freguesia, já é uma vitória que alcançamos. E, portanto, existe nestes bairros que têm um conjunto de habitações a preços muito elevados, acontece muito haver um conjunto da população que nós, por isso, simplesmente não vemos, não sabemos quem são, eles também não vêm até nós, e se os vemos no dia das eleições já é muito. Depois existe o oposto, existe aquela população que participa, que vive o bairro. Nós estamos numa zona de bairros típicos, temos aqui a Bica, o bairro Alto, portanto, e outros bairros. Toda a freguesia é uma zona de bairros típicos, e existe um conjunto de população, mesmo a que veio morar aqui recentemente, que é precisamente isso que procura a tipicidade, procura as relações de vizinhança, e, portanto, que se esforçam muito por se aproximar, por saber. Até podem não precisar de nada da Junta de Freguesia, podem não ter nenhum buraco na rua deles, mas vêm até à Junta de Freguesia apenas para saber como funciona, o que existe, que atividades existem, e até como é que podem contribuir para ajudar a população. Isto aconteceu muito neste período de Covid, muitas pessoas que vieram até nós oferecer-se voluntariamente para o que nós precisássemos delas, e isso é muito positivo, e ainda existe muito nesta freguesia, apesar das mudanças sociais que aqui ocorreram.
ainda é das zonas da cidade onde isso ainda mais se verifica e, portanto, eu considero-me uma sortuda por ainda poder contar na freguesia muito com este espírito de solidariedade, de bairrismo e de envolvimento na comunidade. A Carla Madeira tem consciência que na junta de freguesia perpassa muitas das respostas que se procuraram na Revolução de Abril: habitação digna, saúde para todos, educação, condições de vida digna, acesso a direitos, em muitos casos apenas direito a uma informação, à informação. Como é que consegue aferir isso, tendo em conta que foram conquistas, mas que precisam de sempre ser atualizadas e trabalhadas, e no fundo se dá esse o plano de trabalhos que uma junta de freguesia também tem? Como é que consegue perceber esta evolução, este processo que no fundo tem em mãos todos os dias? Como a Lígia disse, é um processo que temos em mãos todos os dias, porque nada é garantido, e tocou numa área muito importante, que é o direito à habitação. Eu acho que se os últimos anos nos provaram que nada é garantido, tem que ver precisamente com a questão da habitação, que foi, de todos os problemas que referiu, aqueles que atingiram de forma mais forte a nossa população. Por causa dos alojamentos locais, não é? Exatamente, e por causa da lei de uma lei do arrendamento que saiu em 2012 e as consequências que teve, e a minha freguesia foi uma das freguesias de Lisboa que mais rápido atingiu esse problema e com maior intensidade, porque juntou-se aqui uma lei do arrendamento que facilitava o despejo das pessoas, que felizmente já foi corrigida, ou pelo menos uma grande parte dessa lei foi corrigida, e a questão do crescimento do turismo, que tornou apetecível o colocar de muitas das residências que eram habitadas por famílias em alojamento local. Portanto, houve uma maior procura do alojamento local, havia uma lei do arrendamento que facilitava o despejo de famílias, e isso foi um problema gravíssimo. De todos os problemas que eu enfrentei na freguesia, foi o mais grave, e que enfrentei logo no início do meu primeiro mandato, que foi a saída abrupta de muitas famílias. Eu posso lhe dizer que desde que tomei posse até hoje, eu perdi mais de 3.000 moradores. Numa freguesia que tinha 13.200 moradores, atualmente temos 10.000, é significativo. E estas saídas foram saídas forçadas, não estamos a falar da saída que ocorreu nos anos 80, em que vieram muitas pessoas morar nos anos 70 para o centro, 60 e 70 para o centro da cidade, e que depois, fruto da melhoria da sua qualidade de vida, optaram por comprar casas noutros sítios. Foi uma decisão voluntária. Aqui não, foram as pessoas que decidiram ficar a morar no centro da cidade que foram obrigadas a sair. E foram precisamente as freguesias do centro da cidade que, em primeiro lugar, denunciaram essa situação, porque foram aquelas que sentiram de imediato e com mais impacto as consequências do que estava a acontecer, que denunciaram essas situações junto da Administração Central, junto da Assembleia da República, e foi com as juntas de freguesia do centro que começou um processo de reflexão e começou um processo de inversão que deu origem à alteração da lei do arrendamento que existia e que deu origem à criação de um regulamento do alojamento local. A Câmara Municipal de Lisboa é a única do país que tem um regulamento do alojamento local, que criou uma série de zonas quentes, as chamadas zonas quentes, onde já não é possível haver alojamento local, porque o rácio entre o número de alojamentos existentes e o número de alojamento local ultrapassou determinado valor, e portanto este é um dos, eu destaco o da habitação, e desculpe ter sido longa neste ponto. Mas só isto para mostrar que de facto os valores que nós damos por adquiridos daquela altura estão sempre a mudar, e a atenção e a participação concorre precisamente para isso, para se perceber que nada é estanque, tudo muda,
os contextos mudam e, neste caso, a junta de freguesia é um espaço em que permite que isso possa ser corrigido porque está muito próximo da população. Exatamente, exatamente. Também o combate à pobreza, por exemplo, que era uma bandeira e que é um combate contínuo, também se joga muito pelo conhecimento que têm de casos próximos da realidade na junta de freguesia, por exemplo. Exatamente. Fruto desta proximidade, nós conseguimos conhecer situações de pobreza ou situações de famílias desequilibradas e que é possível nós intervirmos mais rapidamente, e aqui as questões de pobreza destacam-se a níveis muito básicos, como poder pagar a renda da casa, a água, a luz, muitas vezes a este nível, até a nível de alimentos, e atualmente nós enfrentamos um desemprego muito grande em todo o país, e na cidade de Lisboa temos, fruto de toda esta pandemia, muitas pessoas desempregadas, e é importante prestar apoio a estas pessoas. E a pandemia também trouxe ao de cima muitas destas desigualdades, e eu dou o exemplo, falou da questão da educação, eu estou-me a lembrar de quando começou a pandemia e foi preciso colocar as crianças a ter em casa aulas por computador, muitas não tinham computador, portanto aquilo que é um dado adquirido para muitas famílias, que é a criança ter um computador e ter um telemóvel, muitas das nossas crianças não têm computador ou não tinham computador, e portanto aqui um exemplo de algo que a Junta de Freguesia, em colaboração com o agrupamento de escolas, identificou as crianças que não tinham computador e adquirimos computadores para todas elas, de modo a que nenhuma criança deixasse de assistir às aulas por não ter os equipamentos necessários. E, portanto, as juntas de freguesia são um pilar muito importante nos valores de Abril, no acesso à educação, na igualdade de oportunidades, o poder local, quando nós dizemos que é o mais próximo das pessoas, é mesmo o mais próximo das pessoas, porque mais nenhum consegue entrar dentro da vida das pessoas como o poder local, e neste caso as juntas de freguesia, porque as câmaras municipais estão um bocadinho mais longe, são um bocadinho maiores. E faz-me pensar na influência que o espaço de ação da junta de freguesia tem na construção de cada indivíduo, mas na construção da sociedade também, porque aqui se joga as necessidades individuais de cada pessoa para poder desenvolver a sua vida, mas no fundo também as necessidades organizacionais para se viver bem em sociedade numa pequena escala. Consegue-se perceber isso diariamente, Carla? Sim, consegue. É muito importante a Junta contribuir para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo e integrá-los na sociedade. Isso verifica-se muito a nível das sociedades mais jovens, não é? Muitas crianças nesta fase têm os pais desempregados, têm os avós a passar por dificuldades, e o estarem enquadradas numa escola que tem professores sensíveis para os problemas deles, estarem numa autarquia que também tem sensibilidade para as questões deles, ajuda-os a crescer enquanto indivíduos e a eles se sentirem que, se quiserem, têm acesso às mesmas oportunidades do que as outras crianças. E isso é para mim um papel muito importante, porque todas as pessoas devem nascer com igualdade de oportunidades e, portanto, nós devemos proporcionar-lhes os meios para elas crescerem iguais às outras crianças. E a igualdade de oportunidades, de facto, é uma área muitíssimo importante, e a escola e as autarquias desenvolvem um papel muito, muito importante nesse fim, para termos grandes homens e grandes mulheres para o nosso futuro. E falamos de igualdade de oportunidades, algo que é inevitável na sociedade de hoje, falarmos sobre isso na sociedade de hoje. Na sociedade antes do 25 de Abril, isso não era tão explícito, não era tão reconhecido, não era tão evidenciado. Concretamente no seu caso, vermos uma mulher, ainda bem que assim é,
à frente de um poder local, à frente de um órgão de decisão que pode fazer a diferença na vida das pessoas, em si já é uma diferença da sociedade antes do 25 de Abril. Eu querendo assinalar essa verdade, custa-me ao mesmo tempo assinalá-la, mas ao mesmo tempo faz sentido reconhecer esse caminho de igualdade baseado no reconhecimento das competências e na capacidade apenas das pessoas, não pela sua diferença de ser homem ou de ser mulher. E nesse sentido, a Carla Madeira é um exemplo de como a igualdade dos direitos também é um caminho feito em Portugal que temos de continuar a fazer, mas que se evidencia no seu caso. É um caminho que se está a fazer. Antes do 25 de Abril era impossível nós estarmos aqui a ter esta entrevista. As mulheres não podiam votar, quanto mais poderem ser eleitas. E essa é, de facto, uma das maiores diferenças que existe no antes e no pós-25 de Abril, que é, de facto, as mulheres poderem aceder a cargos de decisão, poderem se candidatar em igualdade de oportunidades com os homens. Mas sabemos que isto é um processo, não é à toa que as mulheres presidentes de junta no nosso país ainda são uma minoria. Isto é uma conquista que continua a ser feita, foi feita pela geração que me antecedeu, que continua a ser feita pela minha geração e que tem que continuar a ser feita pela geração seguinte, porque ainda não existe essa igualdade de oportunidades, existe em teoria e está consagrado na lei, mas na prática ainda não existe. Nós sabemos que uma mulher ainda não está em igualdade de oportunidades nestes cargos e mesmo a nível do dia-a-dia, os ataques ao trabalho desenvolvido por uma mulher são sempre superiores aos desenvolvidos a um homem. Nós podemos ter um presidente, neste caso, presidente de junta, que é o que estamos a falar, um presidente de junta homem, presidente de junta mulher, podem fazer exatamente o mesmo, que os ataques à presidente de junta mulher continuam a ser muito superiores do que os do homem. Mas isto é um caminho que tem que se ir fazendo, que de facto só comprova que os valores de Abril ainda têm que continuar a ser defendidos e cabe-nos a nós, da mesma forma que a geração anterior nos passou a nós esse legado, cabe-nos a nós passar à geração seguinte esse legado para que eles prossigam o caminho e que possamos ter a igualdade efetiva nos próximos anos. E para essa igualdade e para cada vez mais cimentarmos esses valores, pergunto-lhe, Carla Madeira, a sua participação no Centro de Reflexão Cristã também se deve a isso, ao facto de considerar ser essencial que a reflexão, o questionamento, o encontrar diferentes opiniões para a mesma questão, é por essa via que se faz caminho? É por essa via que se faz caminho e, portanto, eu estar no Centro de Reflexão Cristã também é uma dimensão importante da minha vida, portanto, além de política, de autarca, também sou católica e participo ativamente no Centro de Reflexão Cristã, que, como o nome indica, é um importante centro de reflexão dos valores cristãos, que também se refletem nos valores de um autarca. Portanto, um autarca existe para melhor servir as populações. Um cristão também tem como objetivo melhor servir a sua comunidade. E, no meu caso pessoal, as duas dimensões complementam-se. Eu não consigo encarar a minha pessoa enquanto autarca sem ser também enquanto cristã. Portanto, as duas coisas interligam-se e são duas componentes que me vão acompanhar a minha vida fora. E a verdade é que temas que têm sido refletidos e propostos pelo Centro de Reflexão Cristã, no fundo acabam por ir muito em contra também àquilo que tem sido o trabalho da Junta de Freguesia, nomeadamente a reflexão sobre a pobreza, a reflexão sobre acompanhar os sinais dos tempos, perceber que intervenção pública é que as pessoas e os cristãos, mas as pessoas humanas podem ter, portanto acabam por ser diferentes formas de uma reflexão que depois se condensa no trabalho que desenvolve, não é?
Exatamente. Acabam por ser duas dimensões que eu não consigo separar uma da outra. Há algumas que a Lígia referiu, outras, a ação que o nosso Papa Francisco desenvolve também, todas as suas reflexões sobre a solidariedade, sobre o trabalho em prol do bem comum. Portanto, O colocar o homem no centro das decisões políticas. Exatamente, precisamente. E são duas dimensões inseparáveis. Muito bem. Carla Madeira, muito agradeço a sua disponibilidade e a forma como nos ajudou também a conhecer melhor aquilo que é a riqueza deste trabalho que o poder local desenvolve junto das populações e a partir delas. Será muito também por aí. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.